Relações criadas com base na desconfiança são sustentadas por brigas e desentendimentos. Agora, como construir a confiança numa relação é o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E para começar, eu quero que você preste atenção em como você se relaciona com os seus irmãos e com os seus pais. Agora me responde, você é uma pessoa empática? Empatia. O que é, afinal de contas, a empatia? A empatia não tem nada a ver com a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Porque vamos combinar que não é possível, né? Como é que a gente vai sair do nosso lugar e se eu colocar no lugar dos nossos pais se a gente não faz a menor ideia do que é ser eles? A empatia é você estar com o outro, presente e disponível. Como que a gente faz isso? Existe um elemento que é super importante para exercitar, para colocar em prática essa empatia. E eu vou contar para vocês que esse elemento se chama curiosidade. A curiosidade é um aspecto, né, que a gente praticamente excluiu das nossas relações, porque ela muitas vezes pode colocar a gente num limbo assim da vulnerabilidade. E a gente tem medo de se apresentar vulnerável nas relações. Então, o que a gente faz? A gente troca a curiosidade pela certeza. Então, a gente passa daquele papel de um escutador, né, de um ouvinte, de um bom ouvinte, para um conselheiro, para alguém que vai ditar regras ou te lembrar daquilo que você tinha que fazer porque você não fez. Então, isso acaba desconfigurando um pouco essas relações, né? Porque esses vínculos acabam se distanciando todas as vezes que eu me comporto, né? Que eu tenho esse tipo de posicionamento. Ah, se eu fosse você, eu faria aquilo. Isso não tem que ser assim. Você deveria fazer de outro jeito. Isso não tem a menor importância. Você já pensou em tal coisa? Frases como essas primeiro que elas estão na contramão da empatia e elas só criam um distanciamento maior, né? Por quê? Você está se posicionando muitas vezes como aquele que quer ser maior do que o outro, porque afinal de contas você sabe e ele não sabe. E você coloca essa outra pessoa numa condição de inferioridade. Então, não tem como essa relação ser pautada na confiança. E a forma possível da gente praticar a empatia é justamente ouvindo o outro, estando presente e disponível para ele. E não é ouvir de qualquer jeito não, viu? E fazer uma escuta compreensiva, que é aquela que acontece aqui, ó, no coração. Durante essa escuta, você não precisa falar nada. Você só vai estar ali, junto com a pessoa, demonstrando a sua empatia e a sua compaixão. Agora, e essa fórmula de confiança, né, que eu falei para vocês no começo do vídeo? Confiança se constrói. E é muito simples a fórmula da confiança, vou contar para vocês. Primeiro passo para a gente construir a confiança é estabelecer acolhimento. E a empatia, ela é super importante por isso, né? Porque ela ajuda na construção desse acolhimento. O segundo passo é você construir com o outro as regras que vão ditar, né, essa relação. Então, o que é construir regras? É você entender o que é importante para o outro, o que o outro valoriza nessa relação, e você compartilhar aquilo que você valoriza nessa relação, o que é importante para você, o que pode, o que não pode, né? Fazer esse diálogo com o outro vai te ajudar a cumprir esse segundo aspecto. E os dois, né, à medida que convivem, se respeitam essas regras,
e convivem com acolhimento, estão indo muito bem na direção dessa construção de confiança. Mas não basta só esses dois elementos. Existe sim um terceiro elemento, que é agir de igual para igual. Ele vai validar aquele acolhimento e o estabelecimento das regras, né? Então você pode perceber que frases como essa que eu acabei de falar não cabem numa relação sustentada pela confiança. Ao contrário, né, das brigas e dos desentendimentos, vão sim acontecer as diferenças, porque isso é natural de toda relação, é assim que a gente cresce, mas a resposta que a gente passa a dar para isso, quando existe, né, esse acolhimento, o conhecimento dessas regras e esse agir de igual para igual, é muito diferente, porque é um aprendizado conjunto. Né? Os dois estão prontos para compreender o ponto de vista do outro, e aí existe um posicionamento muito mais flexível, né? Muito mais voltado para o aprendizado, diferente do que aquela relação que está pautada na desconfiança, que as pessoas vestem roupas para se proteger. Né? Quando a gente confia, a gente não tem medo de apresentar as nossas vulnerabilidades e de se apresentar nessa relação, porque existe aí um vínculo forte que vai se sustentar e a gente sabe, né, ainda que de forma intuitiva, que aquilo não se quebra, né? Então, essa é a fórmula da confiança. Um outro ponto muito importante que eu não posso terminar esse vídeo sem falar é: respeite os seus irmãos e os seus pais como eles são. E para você conseguir fazer isso, eu acho que vale a pena olhar para você e se perguntar, né, como que eu gostaria de ser respeitado? Como que eu me sinto respeitado? Aí, depois que você tiver essa resposta, você vai para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe e compartilha, né, essa conclusão que você chegou ali naquele momento e pergunta para eles, né, como é que você se sente respeitado. Eu acho que isso quebra, né, deixa cair por terra uma coisa que a gente leva muito para as nossas relações e que gera muitos problemas, que é o seguinte: a gente lida com o outro a partir da nossa expectativa de quem aquela pessoa é. Só que entre a nossa expectativa do que ela é e o que de fato ela é, existe aí uma diferença muito grande. E essa conversa vai te ajudar a aproximar, né, a entender de forma mais clara o que é para você e o que é para o outro o melhor dos mundos. Então, isso é uma coisa super importante também. E claro, né, fazer isso com empatia, porque senão você vai cair naquele limbo lá do julgamento, da crítica, mas você tem que fazer isso. Ah, não, mas você deveria fazer aquilo outro. Então, você viu que isso, né, envolve muito o ouvir o que eles têm a dizer e também perguntar como eles se sentem. Gente, a empatia, ela começa a partir do eu. Ela começa em você. Então, não espera o outro ter uma atitude empática. Já vai lá e faz. Isso vai ser muito bom para a sua relação com os seus irmãos e com os seus pais. E não fica pensando, mas isso é tarde, foi-se o tempo, poderia ter sido antes. Não, só vai e faz. Depois volta aqui e deixa seu comentário, me conta como foi, que eu quero saber, tá bom? Um beijo, obrigada, tchau!